Você é disciplinado, você treina, você segue dieta, você acorda cedo, você abre mão de prazer e mesmo assim o peso não abaixa, o espelho não muda, a roupa continua apertada. E o mais frustrante é olhar ao redor e ver gente fazendo menos e tendo mais resultado. Se isso já passou pela sua cabeça, fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar exatamente por que disciplina sozinha não emagrece e como você pode estar se sabotando mesmo fazendo tudo certo. E deixa eu começar dizendo uma coisa bem importante aqui. Isso não é falta de força de vontade. Isso não é preguiça. Isso não é falta de foco. Muito pelo contrário. Se você chegou até aqui, é porque você já provou que é disciplinado. O problema é que disciplina aplicada no lugar totalmente errado não gera resultado, só gera cansaço, frustração e a sensação de que o seu corpo não responde. Agora preste atenção nisso, porque quase ninguém fala sobre isso. Disciplina não é fazer mais, é fazer melhor. Disciplina sem estratégia vira teimosia. E é exatamente isso que está travando o seu emagrecimento. Vamos por partes aqui. Porque se você é disciplinado e não emagrece, existem alguns erros silenciosos acontecendo ao mesmo tempo e eles se acumulam até seu corpo simplesmente parar de responder. O primeiro erro é achar que consistência em erro gera resultado. Não gera. Você pode repetir o mesmo treino errado por meses, pode comer limpo da forma errada por anos, pode fazer tudo com constância, mas se a base estiver errada, o resultado nunca vem. Muita gente confunde alimentação saudável com alimentação que emagrece. E são coisas completamente diferentes. Você pode comer arroz integral, frango, batata doce, aveia, castanhas e mesmo assim estar em superávit calórico todos os dias. E aí o peso não cai e a pessoa fala: "Mas eu como saudável". Saudável não emagrece, déficit calórico emagrece. E isso precisa estar claro. Outro ponto crítico é a quantidade invisível que parece pouco no prato, muitas vezes é muito para o seu gasto atual. E aqui entra um erro clássico da pessoa disciplinada. Ela confia demais no próprio olho. Ela não mede, ela não ajusta, ela só repete, porque sempre fez assim. E o corpo muda, o metabolismo muda, o gasto muda. E se você não ajusta a estratégia, a disciplina começa a trabalhar contra você. Agora vamos falar do treino, porque esse é outro campo minado de erro de gente disciplinada, geralmente treina demais e recupera de menos. E isso derruba o emagrecimento. Treino excessivo, aumenta o estresse, eleva o cortisol, piora a retenção de líquido, prejudica o sono e atrapalha a queima de gordura. E a pessoa acha que está falhando porque não treina mais, quando na verdade o corpo está pedindo o oposto. Existe uma linha muito fina entre estímulo e excesso, e quem é disciplinado costuma atravessar essa linha sem perceber, porque confunde esforço com eficiência. Treinar todos os dias pesado não é sinal de comprometimento, é sinal de estratégia ruim. Quando não existe periodização, quando não existe descanso, quando não existe inteligência de carga, o corpo entra em modo de defesa, gordura em modo de proteção. Outro erro silencioso é subestimar o impacto do sono. A pessoa acorda cedo, treina, trabalha, cuida da família, dorme mal e acha que isso não é influência. Influência é muito poucas noites mal dormidas. Já são suficientes para bagunçar hormônios de fome, saciedade e estresse. E quando isso acontece, o corpo simplesmente segura gordura, mesmo com dieta e treino. Disciplina sem recuperação é autossabotagem, disfarçada aí de virtude. Agora deixa eu tocar no ponto bem delicado, mas necessário, o apego emocional à rotina. A pessoa se orgulha de ser disciplinada. Ela construir a identidade dela em cima disso. Eu não falho, eu não pulo treino, eu sigo tudo certinho. E por causa disso, ela se recusa a mudar mesmo quando funciona. Ela prefere insistir no que conhece do que ajustar para o que dá resultado. E isso prende muita gente por anos aí, no mesmo corpo. Disciplina deveria servir ao objetivo e não ao ego. Outro erro comum é copiar estratégia de outra pessoa disciplinada. Não compensa. Individualidade. Você pode seguir a dieta do influenciador, o treino do amigo, a rotina do colega e mesmo fazendo tudo à risca. Seu corpo pode não responder porque o corpo não funciona por comparação. Ele funciona por adaptação e quando o corpo se adapta, ele exige mudança. E muita gente disciplinada odeia mudar porque mudança parece bagunça, mas é exatamente a mudança que destrava o emagrecimento. Agora vamos falar do fator mais ignorado de todos. O estresse geral da vida não é só treino,
dieta, trabalho, pressão, cobrança, ansiedade. Tudo isso entra na conta e o corpo não diferencia estresse físico de emocional. Para ele, é tudo ameaça. E quando existe ameaça constante, ele economiza energia e gordura. E energia armazenada, tem gente fazendo tudo certo no papel, mas vivendo no limite emocional. E isso trava completamente todo o processo. E aí vem o erro final, o mais cruel de todos: achar que o problema é você, quando na verdade o problema é a estratégia errada, mantida por tempo demais. Você não precisa mais disciplina, você precisa de clareza, onde está errando e parar de desperdiçar esforço. Agora deixa eu te mostrar o caminho de saída, porque não adianta só apontar o erro. Primeiro, ajuste a expectativa. Emagrecimento não é linear. O peso não cai todo dia. O espelho muda antes da balança. E quem é disciplinado precisa aprender a avaliar progresso de forma inteligente, senão se frustra, acaba aí forçando mais do que se deveria. Segundo ajuste: estratégia de alimentação precisa ser medida, ajustada e revisada. Não é sobre passar fome, é sobre comer a quantidade certa para o seu momento atual. E o terceiro, treine com mais inteligência. Treino bom é aquele que você se recupera, não aquele que te destrói no final. Quarto, ajuste o sono e estresse. Sem isso, o corpo não coopera. Não importa o quanto você se esforce, o mais importante, desapega da ideia de que fazer mais resolve. Às vezes, fazer menos do jeito certo acaba destravando tudo. Disciplina é uma ferramenta bem poderosa, mas não na mão errada. Ela vira uma prisão. Se você é disciplinado e não emagrece, não significa que você falhou, significa que você está aplicando esforço no lugar totalmente errado. E quando você corrige o alvo, o resultado vem rápido, porque a base já existe. Agora pensa comigo: quanto tempo você já perdeu insistindo em algo que não funciona, só porque sempre fez assim? Quanto esforço já foi jogado fora por falta de ajuste? Você não precisa se cobrar mais, você precisa se orientar melhor. O espelho muda e a frustração vira confiança. Então a pergunta que fica não é se você é disciplinado. Isso você já provou. A pergunta é: você está disposto a mudar a estratégia para finalmente ver resultado? Se você quer parar de se esforçar em vão, comece ajustando o que ninguém te explicou. Porque emagrecimento não é sobre sofrer mais, é sobre entender mais. E quando você entende o jogo, você para de lutar contra o próprio corpo e começa a trabalhar com ele. Esse é o divisor de águas entre quem se mata tentando e quem finalmente emagrece disciplinado. Você já tem agora, use ela do jeito certo, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.